boletim do ano 1999, no mês de julho, nosso querido e santo irmão Aldo mandou um recado para os nossos jovens, para a mocidade. E naquele recado, nosso querido e santo irmão Aldo estava pedindo os nossos jovens fidelidade ou submissão a tudo quanto a igreja estava lhes ensinando. Eu sei que muitos jovens que aqui estão não eram nem nascidos nessa época. Mas isso traz para todos nós, e principalmente para os mais jovens, o cuidado que o santo irmão Aldo sempre teve com a igreja, aconselhando, a orientando, para viver bem. Esse era o desejo do santo irmão Aldo. E nesse seu pedido, ele está pedindo para os jovens ser mais obedientes, ser mais amorosos uns para com os outros. Para os jovens, ser respeitoso com os mais velhos ou com os de mais idade. Respeitar o seu semelhante, mesmo sendo da sua idade. O santo irmão Aldo está pedindo para os jovens, para a mocidade, não se influenciar ou não deixar que o mundo lhes influencie a sua pessoa. Por isso ele está pedindo, tome cuidado com as amizades. Mas aí o santo irmão Aldo fala, ninguém consegue viver sozinho. Porém, é preciso saber as amizades que tem. Não tenham amizades com pessoas que não respeitem a sua fé. Pode conviver. No trabalho, não é razão de pedir a demissão de um emprego porque está trabalhando no meio de pessoas que não têm a sua fé. Não há razão para isso. Mas não tenham amizades a ponto da pessoa lhes influenciar. O santo irmão Aldo está dizendo, precisamos conviver com pessoas no trabalho, na escola, na comunidade, por onde andamos. Porém, o que ele está pedindo é que nós não deixemos essas pessoas que não têm a nossa fé, nos influenciar a ponto de nós perder, ou a ponto dos jovens perder, tudo quanto o santo irmão Aldo tem para lhes proporcionar. Dentre muitas coisas, é a segurança de uma vida feliz e abençoada. Então o santo irmão Aldo está lhes aconselhando para olhar com quem anda, olhar quem está do seu lado, se realmente é um verdadeiro amigo, ou se é alguém que simplesmente está querendo lhes derrubar na fé. Irmãos, para todos aqueles que ouviram esse recado do santo irmão Aldo, lá nos anos de 1999, colocaram em prática no viver, hoje são pessoas bem-sucedidas. Por quê? Acataram o recado
e passaram a ser submisso à vontade do santo irmão Aldo, que é a mesma vontade da Santa Avó Rosa, é a mesma vontade de Deus, o nosso Pai. Não deram espaço para o mundo lhes influenciar com tudo aquilo que o mundo tem para lhes tirar desse santo caminho. Porém, muitos não conseguiram vigiar. Não deram ouvido o pedido do santo irmão Aldo. E aí, a sua ruína foi fatal. Os irmãos já ouviram aquela parábola de Jesus que fala do homem sensato e o homem prudente? Jesus, ele disse que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele faz uma fundação e ele constrói a casa, e aí vem a chuva, cai torrencial, vem o vento, as tempestades. Quando tudo passa, a casa está intacta. O homem sensato é aquele que vai lá e faz o alicerce de tijolo mesmo, em cima da areia, e levanta a casa. A primeira enxurrada, se passar só num canto, a casa já trinca. Se vir o ventaval, já desmorona tudo. E aí acaba quebrando, perdendo, dando prejuízo na vida material e na vida espiritual, irmãos. Esse prejuízo é muitas vezes mais. Quantos jovens que não ouviram o recado do santo irmão Aldo e disseram: não, eu vou só ali com meu amigo, depois eu volto. E perderam pelo caminho. Aí Jesus, certa vez ensinando, ele disse que estas pessoas é semelhante a um homem, um agricultor, que lança a mão do arado para zelar da sua lavoura. Não sei se aqui tem alguém que já trabalhou na agricultura, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de ter uma boa colheita. Sabe por quê? Porque as enxadas, as ferramentas que estão ali para andar só no meio, ela vai se extraviar e vai cortar as plantas. E dependendo da quantidade de planta que for cortada, a colheita não é a mesma. Não vai ser bem sucedido na sua colheita. Por quê? Porque não era digno de lançar mão do arado. É mesmo que se... Vou dar um exemplo que todo mundo aqui sabe, né? Alguém sair aqui em Curitiba, pegar ali a linha verde, que é 3 ou 4 faixas, e ficar olhando para trás e não olhar para frente. E hoje nós temos ainda um perigo muito mais evidente, que é ficar atendendo as chamadas no celular. Quando menos espera, se envolve num acidente. Por quê? Porque não é digno de estar ali naquela direção. Irmãos, o conselho do santo irmão Aldo é para que nós, agora eu envolvo toda a igreja, jovens, moço, senhor, senhora e crianças. É para que nós olhamos para frente e vemos o reino dos céus à nossa espera. Quando o santo irmão Aldo fala: não dê ouvido a pessoas que quer tirar você desse santo caminho, que querem influenciar a sua fé. Não dê ouvido, quem sabe para pessoas que se diz apostólico, mas que é desobedientes. Não dê ouvido para eles.
Dê ouvido para mim. Essa é a palavra do santo irmão Aldo. Porque eu quero o seu bem. Eu tenho a eternidade para te dar. Se você olhar para frente e ser digno de trilhar por esse caminho. Quantos olharam para trás e ficaram pelo caminho? Certa vez, Jesus estava ensinando e ele passou por um jovem e disse: segue-me. E o jovem olhou para ele e disse: Senhor, deixe eu ir sepultar os meus pais e depois eu vou te seguir. Jesus olhou para ele e disse: deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Pastor, o que significa isso? Jesus estava chamando para a vida. Vamos para frente. Não olha para trás. Deixe que lá atrás tenha alguém que vai cuidar de quem está lá. Mas vamos comigo. Jesus não disse assim: eu tenho o céu para te dar, porque ia depender da pessoa. A pessoa precisaria segui-lo. Mas quando a pessoa disse que precisava fazer algo, ele deu a lição. Deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Mas segue-me. O santo irmão Aldo, nesse recado, pedindo a nossa obediência, a nossa dedicação, a nossa amizade com os céus, irmãos. Ele está dizendo: deixe que os desobedientes vivam a vida deles. Vamos viver a nossa. Vamos caminhar com os anjos. Não perca a proteção de exército de santos e anjos que eu e a Santa Vó Rosa estamos colocando do seu lado. Mas muitas vezes deixa levar por influências. Não dê tanto ouvido. Porque a gente observa, irmãos, nos dias presentes, até pessoas já indo para a terceira idade. Às vezes o pastor está pregando, o assunto está falando consigo, isso não é o pastor que conhece a sua vida. Ontem eu mostrei para os irmãos. Mas é os anjos que a Santa Vó Rosa envia e coloca ao lado de cada um de nós, para dar-nos sabedoria, para que nós possamos ter como corrigir nossos erros. E aí nós estamos ouvindo a mensagem, e a mensagem está falando dos nossos atos, das nossas atitudes. Eu não estou gostando de ouvir a mensagem desse pastor. E começa a se distrair. Olhando em celular, trocando mensagem em celular. Irmãos, dentro de um ambiente sagrado. Aí eu lhes pergunto: é uma pessoa sensata? É uma pessoa que está digna de lançar mão do arado? Não é. É uma pessoa que está pronta para entrar nos céus? Não está. Porque se não tem respeito de ficar pelo menos 1h30, que seja 2 horas, dentro do tabernáculo santo, na certeza de que santos e anjos estão aqui para lhes ajudar a vencer, não tem condições de ficar fora de um aparelho, fora de trocar mensagem com seu amigo, com seu irmão, com seu colega de banco, como que vai para o céu? Isso é um costume, isso é um vício. Os irmãos que estavam aqui ontem, lembra que eu falei que lá nos céus não entra pessoas com vício, porque lá não tem vício. Lá é santidade plena.
E eu me lembro de uma mensagem da irmã Odete que ela dizia que para o Filho de Deus há hora para tudo. Ela dizia que o Filho de Deus tem hora para sorrir, hora para brincar, hora para falar, hora para orar, hora para meditar, hora para cantar. Os irmãos já imaginaram se eu estivesse aqui pregando, falando, e os irmãos estivessem cantando? Quando isso acontece, às vezes, nós pastores percebemos. Transmitindo um recado, dando uma mensagem, no desejo, no intuito de ajudá-los a vencer, e as pessoas estão distraídas. Por que que se distraem? Porque não quer ouvir. A realidade é essa. Porque não tem como estar com o ouvido ali trocando uma mensagem de celular e conectada na mensagem que está sendo dada. Não tem como estar executando um instrumento e conectado com a mensagem que está sendo dada. Irmãos, todos estes recados são dados para o nosso bem. Para nós alcançarmos a felicidade que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm para nos dar. Ah, pastor, eu tenho lutado tanto, mas eu não sei, eu não sou feliz. Eu tenho uma angústia ainda dentro de mim. Mas como que é o seu comportamento? Agora, nesse momento, como está o seu coração? Acusando a fala do pastor porque está falando com algo que está mexendo com o seu ego? Ou está arrependido dos seus atos e em silêncio pedindo a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sabedoria para vencer? Irmãos, muitas vezes nós sabemos que nem todas as mensagens os irmãos gostariam de ouvir. Mas para a nossa purificação, para nós alcançar santidade para o nosso viver, se nós estivermos praticando atos não aprovados por Deus, alguém precisa nos alertar. E aí, a necessidade de nós fazer valer a humildade que é tão ensinada para os filhos de Deus. Santo Irmão Aldo, me perdoe. Santo Irmão Aldo, me ajude. Eu não consigo me conectar com a mensagem que é dada na igreja. Tende misericórdia de mim. Irmãos, e ele atende. Quantas vezes pessoas procuraram a Santa Vó Rosa quando ela estava na vida do corpo, para dizer para ela: vó, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Qual era a recomendação dela? Peça para Jesus. Por muitas vezes ela recomendava: cante um hino. E naquele tempo, ela ainda estava na vida do corpo, ela dizia: cante o hino Com Jesus eu sigo. E você vai vencer. Quantos venceram? Irmãos, as lutas não diminuíram. A cada dia que passamos, nós estamos sujeitos a deparar com montanhas de problemas na nossa frente. Mas o que Jesus disse? Tende fé, tamanho a semente de mostarda, e diga a esse monte: remova-se da minha frente, limpa o meu caminho. E segundo os seus atos, e segundo a sua fé, é possível que isso aconteça. Não adianta estar com uma vida toda influenciada e praticando o que o mundo oferece,
E nas horas de lutas, só querer a libertação, porque daí vai ter que lutar. Vai ter que lutar até se conscientizar que é preciso pedir perdão dos seus atos e pedir ajuda do santo irmão Aldo, e ele vem ajudar-nos. Certa vez o santo irmão Aldo falou: eu tenho tanto para dar, mas não estão sabendo pedir. Porque muitas vezes, irmãos, nós enchemos a nossa cabeça de influência do mundo, e quando nós deparamos com as dificuldades, santo irmão Aldo, me socorre. E o santo irmão Aldo falando: gostaria muito de te socorrer, mas tem uma barreira aí que está impedindo. O santo irmão Aldo chegou a falar para algumas pessoas: ô irmão Aldo, fulano de tal está sofrendo tanto. Aí eu fui várias vezes lá na casa dele, mas ele não abriu a porta para mim entrar. Eu fui lá na casa dele, mas não tive condições de entrar. Por quê? Falta de conhecimento? Não, irmãos. É 70 anos de ensinos. Os nossos jovens que nasceram na igreja já nasceram ouvindo que é preciso ser obedientes. É preciso ter uma vida pautada dentro de uma disciplina que veio dos céus. Ontem eu disse para os irmãos: doutrina em todo lugar tem. Agora, uma disciplina que rege a vida do Filho de Deus, só esta igreja ensina. E a doutrina só tem valor se ela for acompanhada com essa disciplina. A Santa Vó Rosa, ela não recebeu revelação, irmãos, para implantar essa disciplina. Ela viu nos céus. Nós somos um povo tão privilegiado, irmãos, que os santos que nos guarda, que nos guia e que nos ensina, foram preparados nos céus por Deus. E trouxe de lá todo o carinho do reino dos céus para conceder a nós. Mas muitas vezes parece que é tão difícil colocar o que um santo, o que uma santa de Deus pede para nós. E quando nós agimos assim, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos sendo sensatos com os nossos atos. Nós não somos dignos de lançar mão do arado, isso quer dizer, não somos dignos de espalhar para o mundo a doutrina que temos, porque a nossa vida não condiz com o que a igreja ensina. E por que que isso acontece? Porque falta submissão. Falta um comprometimento com aquilo que o santo irmão Aldo sempre nos ensinou. Nós acabamos de passar as festividades do Natal, né? E os irmãos ouviram aqui várias mensagens falando da santidade da Mãe Virgem Maria. Sabe por quê? Porque ela foi submissa. Ela abraçou a causa. E em toda a sua vida, ela sempre olhou para frente. Aceitou a submissão. E não olhou o que ia lhes custar. Por isso, ela teve a glória de contemplar o nascimento do seu filho, sendo o Salvador da humanidade. Mas quando o anjo falou com ela, e ela aceitou, o que ela cantou? A minha alma engrandece o Senhor.
Irmãos, as minhas ações, as nossas ações, engrandece o reino dos céus. E o meu espírito se alegra com essas atitudes que eu pratico na minha vida. Porque tem a aprovação de Deus. Eu tenho um profeta que não me deixa estar despercebido, que me chama a atenção nos momentos que eu estou pensando em olhar para trás. Eu tenho um profeta que está segurando nas minhas mãos. E que nos momentos de dificuldade, eu tenho certeza que eu sou acolhido em seus braços. Irmãos, é esse profeta bondoso, com todo esse carinho, é que está pedindo para nós. Sejam obedientes, sejam cuidadosos, não deixe o mundo lhes influenciar. Não traga nada do mundo para dentro do seu espírito. Irmãos, nos dias em que estamos vivendo, está tão difícil que os nossos jovens, eles só querem ouvir aquilo que lhes agrada. Principalmente quando estão numa idade de assumir um compromisso de namoro. Às vezes o pai fala assim: meu filho, quando o papai namorava, a mamãe namorava, não era assim. Ah, isso é no tempo de vocês, o mundo agora é outro. O mundo é outro mesmo, mas para filho de Deus, a lei é a mesma. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar a felicidade. O santo irmão Aldo ensina para que um casamento, ele começa com um namoro certo, caminha certo, casa-se certo e tenha um lar abençoado. Ele quer abençoar. Por isso que ele ensina. Por isso que ele inspira mensagem para tocar naquilo que muitas vezes nós estamos fazendo errado. É como se ele estivesse falando: meu filho, não vai não, porque a sua ruína vai ser total. Mas muitas vezes não queremos ouvir, começamos errado e não tem como dar certo, irmãos. Termina errado também. Será que uma casa, quando ela começa fora do esquadro, será que vai chegar na cobertura? Vai ter como colocar uma cobertura no esquadro? Quem trabalha aqui com obra sabe disso. Uma casa é quadrada, aí o carpinteiro, o pedreiro vai lá e começa ela num diagonal. E em cima vai ter que colocar uma cobertura no quadrado. Vai conseguir? Não vai. Assim é a nossa vida. Se nós começamos errado, irmãos, não tem como nós entrarmos no céu. Pastor, mas e as pessoas que vieram? Eles não faziam tudo errado? Eles não tinham conhecimento. Eles pagaram o preço quando conheceram a verdade. Se humilharam, pediram perdão, se arrependeram, passaram pelas águas do batismo e Deus falou: dos seus pecados de outrora não me lembrarei mais. E aí lutaram e são felizes. São exemplos, são testemunhos da verdade. Agora, para nós outros que nascemos aqui e fazemos errado, às vezes já até fomos batizados. Deus não vai falar de novo: ó, dos seus pecados não vou lembrar mais.
vamos ter que pagar. Os irmãos já ouviram dizer que Deus é tão bom que Ele deixa nós semear o que queremos, mas chega o dia da colheita e precisamos colher. Mas é espinho. Nós semeamos. Sabíamos que era espinhoso, mas fizemos a escolha, é o livre-arbítrio. E o santo irmão Aldo batendo na mesma tecla. Meus filhos, não vai por esse caminho, porque você vai sofrer. Não, mas meu amigo é assim. Aí dá mais ouvido a palavra, o ensino, o exemplo de um amigo que não tem nada com Deus, do que do verdadeiro amigo que quer te levar para os céus. Por isso que a direção da igreja coloca nesse boletim que o apostólico, para ser feliz e abençoado, é preciso ser consagrado e santificado em todo o seu viver. Mensagem do santo irmão Aldo. Para ser bem-sucedido na vida, eu preciso buscar santidade. E é o que os irmãos estão fazendo agora. Deixaram o conforto dos seus lares e aqui vieram. Se reuniram para sentir esse calor humano, esse calor de filho de Deus. E nesse interesse de aqui estar no tabernáculo de Deus, Deus, o nosso Pai, determina que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos concede uma unção para tornarmos uma unidade. Unidade de espírito, irmãos. Cada um do nosso jeito. Um mais claro, um mais moreno, um mais gordinho, outro mais magrinho, um mais alto, um mais baixo, mas todos com o espírito limpo. Nos tornamos corpo de Cristo. É isso que nós viemos buscar. E o Santo Irmão Aldo nos pede essa santificação todos os dias, para que quando nós sairmos daqui, dentre alguns minutos, cada um de nós estamos num ponto da cidade, continuamos sendo o corpo de Cristo. A unção que está nos fortalecendo, ela continua conosco, para que, é a palavra de Jesus, o mundo creia que Cristo veio a esta terra. Preparou um povo para lhes representar diante da humanidade. Aí a necessidade de nós ouvir os conselhos, os recados do nosso querido e santo irmão Aldo, profeta de Deus. Profeta com dom de onisciência, de onipresença, irmãos. Isso quer dizer, já sabe o que nós vamos passar daqui a 5 anos, a 10 anos. E já começa a nos preparar. Para que nós não venhamos cair numa ruína. Meu filho, não vai por aí. Entra por aqui, ó. É por aqui que você vai ser feliz. E se nós não estivermos atentos para dar ouvido, nós continuamos na nossa teimosia. E daí nós caímos no abismo. E depois que cai, Santo Irmão Aldo me socorre. E às vezes ele está lá em cima. Eu te avisei para você não ir por aí. Eu quero te socorrer. Mas você tem que se arranhar para sair daí. Os irmãos já viram um animal quando cai dentro de um buraco? Se arranha, 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 né? Assim somos nós, quando caímos no pecado. Apanhamos, choramos, sofremos. E a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, com os anjos dos céus, esperando que nós sairemos dali, reconhecemos o nosso erro, chegamos aos pés do Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, me perdoa.
me ajude, eu vou te ajudar. Mas ouça o que o Espírito fala à igreja. Não é isso que está registrado no livro de Apocalipse? O anjo está do seu lado, do lado de cada um de nós, falando conosco, ouvindo a mensagem e mostrando os nossos atos. E não é só com os senhores, comigo também, está falando comigo. Aquilo que eu estou em dívida, aquilo que eu preciso melhorar. Porque, irmãos, nós somos a igreja da verdade. Não é isso que o coro cantou? Se somos a igreja da verdade, precisamos ser também exemplo de fé. Precisamos dar esse exemplo de fé. Por quê? Porque nós somos uma igreja protegida. É o que a orquestra apresentou. E é esse exemplo de fé e essa convicção de igreja da verdade, nós aprendemos aqui, ora alegre, ora feliz, quando chega a hora de eu ir para a igreja. Quando chega a hora de ir embora, já me lembro que vai chegar um outro dia de novamente eu aqui estar. Por isso, prezados irmãos, que Jesus disse que o reino dos céus é dos humildes. Humildes de coração. Ah, mas eu fui humilde de aceitar quando eu deixei tudo e vim para a igreja. Humildade todos os dias. Humildade diante do santo irmão Aldo, diante da santa avó Rosa. Submisso aos ensinos que nos é dado. Porque Deus, o nosso Pai, sabendo do quanto precisaríamos lutar nestes tempos em que estamos vivendo, nos deu um profeta poderoso. Um profeta que representou o grande amor de Deus entre nós. Foi assim que a senhora viu o santo irmão Aldo? O santo irmão Aldo, na pessoa física dele, representou Deus entre nós. As suas ações, o seu amor, a sua bondade, as suas qualidades. Mas ele nunca disse assim, eu sou Deus aqui para vocês. Não. Deixe que cada um valorize ele como o seu coração sente. Mas parece, irmãos, que muitos viram o santo irmão Aldo como um homem qualquer. Que ele dava ensinos e ensinos e ensinos e não dava ouvido para ouvir. Chegou o momento que não teve mais condições de permanecer no meio do seu povo. Por quê? Porque não conseguiu ter fé. Não alimentou a fé no momento que tinha para alimentar. E aí fez o quê? Negou a fé. E se negou a fé, aí vem as provações e muitas vezes os sofrimentos. Ontem eu mostrei para os irmãos que aqui estavam, né? Aqueles servos de Deus, diante de uma multidão. Era para eles negar a Deus e se curvar, se reverenciar diante de um rei. A multidão toda se reverenciou e eles ficaram em pé. O rei determinou, é preciso que me reverencie. Tem muitos irmãos aqui que não estavam ontem. E o santo profeta Daniel tomou a palavra e disse, Senhor, nós só reverenciamos a Deus vivo. Que Deus é esse? O Deus o qual nós reverenciamos.
Então aquece a fornalha e vamos jogar esses homens lá dentro, porque eles quebraram as regras de uma majestade. Homem querendo ser reverenciado. E jogaram. Mas o rei, que estava ali para contemplar a ruína, a derrota dos filhos de Deus, foi o contrário, irmãos. Ele contemplou a vitória dos filhos de Deus. Porque jogaram 3 e ele viu 4 caminhando lá dentro. E ele disse, algo está errado. É só eu que estou vendo 4 lá dentro? Todos que estavam ali com ele, sim, tem 4 andando dentro da fornalha. Então vai lá e manda eles sair para fora. Vamos ver se isso é real. Chegaram à distância e gritaram, e eles saíram para fora intactos. Nem o cabelo se queimou. Por quê? Porque eles foi a verdadeira representação de Deus diante daquela multidão. E por que eles representou a Deus? Porque eles seguiam os ensinamentos que os profetas do seu tempo lhes ensinaram. Esta é a fé que nós precisamos ter em nossos corações. Ninguém vai fazer uma coivara de fogo para nos jogar dentro, não. Mas os problemas podem ser mais do que uma coivara de fogo. As dificuldades podem ser maior. E nós precisamos estar prontos para chegar diante dos problemas, como Moisés chegou diante do mar. Enquanto todos gritavam, Moisés, vamos morrer aqui. Ele com a sua fé firme, verdadeira, Senhor, dá-nos uma direção. E Deus falou com ele, bate seu cajado na água. E ele bateu o cajado na água, todos viram o mar abrir. Então vamos embora. E entraram e atravessaram. É assim, irmãos, a trajetória dos filhos de Deus é assim. Por isso que nós não podemos deixar o mundo nos influenciar. Porque o mundo quer impedir essas vitórias nossas. E sabedores dessas verdades é que o Santo Irmão Aldo sempre nos alertou. Continua nos alertando. Como a direção atual da igreja colocou uma mensagem dos anos de 1999. Ele pedindo a nossa fidelidade, pedindo o nosso amor, pedindo o nosso respeito de um para com o outro, pedindo a nossa presença nas reuniões, pedindo a nossa dedicação no ministério em que servimos. Ele não está pedindo, irmãos, tudo de nós, vocês precisam morar dentro da igreja. Não. Mas sim, ele está pedindo, se quer ser feliz, se quer ser abençoado em todos os dias, tenham, melhor dizendo, uma vida santificada. Aí os santos e anjos que formam um exército está do nosso lado. E nos momentos difíceis da vida, temos por quem clamar. Não vamos simplesmente cair e se esmorecer. Não, Santo Irmão Aldo, me socorre. E ele vai dizer, estou aqui contigo. É para isso, irmãos, que ele nos alerta. É para a nossa vitória. É para a nossa entrada triunfante no reino dos céus. É para que nós possamos contemplar essa vida eterna que nós tanto falamos. Quando chegar o dia, o corpo, a matéria cai, e nossos olhos simplesmente abrem para a vida espiritual, já contemplando uma multidão de santos e anjos cantando pela nossa vitória. Quem sabe dizendo para nós, você venceu. Vamos para os céus. É para isso, irmãos, estes ensinos.
para todos aqueles que lutarem, que se sacrificarem os seus próprios desejos para colocar em prática no seu viver. Pode ter certeza que não estarão sozinhos. Nos momentos difíceis da vida, para você, quem sabe você vai até achar que está sozinho, mas alguém vai ver que o santo irmão Aldo está do seu lado, lhes guardando, lhes amparando, lhes dando proteção. Quantos e quantos milagres têm acontecido de pessoas que, para a medicina, já não tem mais o que fazer e são ensinados a confiar no santo irmão Aldo. E de repente até entra para uma sala de cirurgia e quando menos espera o irmão Aldo entra junto. Isso aconteceu agora com uma pessoa que estava vindo recém para a igreja. Uma pessoa lá do Portugal ou da Espanha, se não me falha a memória. Conheceu uma irmã e começou a namorar com ela. E ela disse, só caso com você se você for para a minha igreja. Eu vou. E ele veio. Teve facilidade de entender a doutrina e a disciplina da igreja. Mas teve dificuldade de entender a missão do santo irmão Aldo. Por que o irmão Aldo? Aí apareceu um problema no seu joelho, ele tinha um problema no joelho. E ele foi em 3 clínicas fazer os exames, e os médicos fez os exames e disse, não, seu problema é cadeira de roda. Não tem como fazer cirurgia. E ele vinha e falava com a irmã, e a irmã dizia, não confia no santo irmão Aldo. Mas ele tinha dificuldade. Ah, mas os médicos já falou, 3 médicos falou a mesma coisa. Ela disse, confia no santo irmão Aldo e vai numa outra clínica. E ele foi. Chegou lá um médico bem novinho, fez os exames, olhou e disse, não, eu faço a sua cirurgia. Ah, você faz? Faço. Então pode marcar. Marcou a cirurgia. Chegou no dia dele ir para fazer a cirurgia, o médico pegou os exames, começou a olhar e disse, nossa, aqui tem é bem mais grave do que o que eu imaginava. A sua cirurgia é complicada. E ele disse, não, doutor, mas pode fazer. Olha, eu vou fazer, mas eu não garanto. Não pode fazer a cirurgia. Então tá. Se preparou e ele perguntou, quem que vai acompanhar o senhor nessa cirurgia? E o médico disse, é eu, o anestesista e uma enfermeira. Chegou o momento, entrou para a sala de cirurgia. Quando ele estava, entrou um segundo médico. E aquele médico falava com ele, corta até aqui. E ele cortava. É com uma serrinha, né? Não, até aí tá bom. Agora você corta aqui. E cortava. Agora você corta aqui. E ele cortava. Deu todas as instruções. O médico não viu. A enfermeira viu. E o irmão também viu aquele médico. Falando, dando as orientações. Fez a cirurgia, costurou e disse, sua cirurgia foi um sucesso. Aquele médico saiu da sala por primeiro. E ele ficou ali, acabando de arrumar, e levou para o quarto. Quando chegou no quarto, o irmão perguntou, doutor, o senhor disse que era o senhor sozinho que ia fazer a cirurgia? Mas quem é aquele outro médico que entrou lá com o senhor? Não, lá não entrou nenhum médico. Entrou sim. Eu vi. A enfermeira também disse, eu também vi. Um médico que te deu as ordens. Mandava você cortar até em tal lugar, até tal ponto, e você respeitou todas as determinações dele. Não, não tinha ninguém, eu fiz sozinho.
Aí a namorada do irmão estava no quarto, esperando. Ela ouviu a conversa e ela já se lembrou. Já sei quem é. Abriu o seu celular e mostrou para a enfermeira e para ele. Por acaso não era esse médico? Era esse mesmo que estava lá. Aí ele entendeu a missão, o porquê do Santo Irmão Aldo. Irmãos, assim ele está para atender cada um de nós. É preciso que nós seguimos as suas orientações. É como se ele estivesse falando aqui, ó. É a mesma orientação que ele deu para o médico. Corte até aqui. E ele falando aqui: meus filhos, sejam obedientes. Não deixa se influenciar. Não tem amizade com pessoas que querem tirar a sua fé. Sejam verdadeiros apostólicos. É a orientação que ele nos dá, irmãos. Então vamos segui-los. Vamos ser obedientes. Vamos pedir para ele sabedoria. Dentro de alguns instantes estaremos orando. Santo Irmão Aldo, eu tenho dificuldade de ouvir tanto que esse pastor falou. Me dê sabedoria para que eu possa acatar, para ser verdadeiro filho, verdadeiro servo do Senhor. E ele vai dar, irmãos. Porque ele é o nosso profeta. Ele é o nosso primaz. Deus nos deu ele para atender cada um de nós, para nos socorrer nos momentos de lutas e dificuldades da vida. É só seguir suas orientações e os seus conselhos, e assim nós seremos felizes em todos os dias do nosso viver. Amém.